Bom, então começando, já falei muito aqui, o vídeo vai começar, mas já falei demais, né? Eu tô até cansado, vou tomar uma água, vocês me dão licença? Ah, é, gente, hoje é dia 8 de março, feliz Dia das Mulheres. Aê! Então assim, gente, animação. Vem todo mundo morto pro culto, parece que não tomou café, parece que acabou de acordar, né? Animação, gente, estamos na presença de Deus. Enfim, Dia das Mulheres. Quero expressar aqui o meu carinho por vocês, mulheres, até porque vocês são a maioria. Então, se a gente ficar ruim na fita, vocês vão bater na gente, a gente perde pela quantidade, né? Então, assim, falando sério, homens, o que seria de nós sem as mulheres, né? E aqui de homem só tem eu, o Cláudio e o Taika. Tem três homens. Cadê os homens da nossa igreja, gente? Mas enfim, né? Temos que inventar o dia dos homens para os homens virem na igreja. Então, o que seria de nós homens sem as mulheres, né? As mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, conseguem comer, lavar a louça e dar de comer para a criança, e aí tá respondendo mensagem. Gente, se eu tô comendo, eu não consigo trabalhar, não consigo estudar, eu tenho que comer. Se eu tô lavando louça, eu não consigo conversar, responder mensagem, prestar atenção, eu tenho que fazer uma coisa só. Mulher não, ela vai pegando chave, dá água pro cachorro, sai falando com o filho, vai dirigindo, fazendo maquiagem, e é um negócio impressionante. É um negócio assim que é muito de Deus, né? Então, mulheres, meus parabéns, que Deus abençoe vocês. Pensando nisso, já que a gente está falando de recomeços, né? Ciclos que começam, ciclos que se encerram, já que a gente está falando de portas que se fecham, portas que se abrem, já que a gente está falando de tempos novos, ah, e já que hoje é Dia das Mulheres, já que hoje é Dia das Mulheres, eu queria falar sobre uma mulher que a Bíblia comenta, que talvez não é muito percebido pela maioria. Normalmente, no Dia das Mulheres, se fala da mulher virtuosa, né? Se fala da rainha Esther, o seu cetro de justiça, sua salvação e aquela coisa toda. Mas normalmente a gente não lembra de uma prostituta. Nossa, que quebra de clima, né? Falar Dia das Mulheres, vamos falar de uma prostituta, mas você vai entender o porquê que a palavra de Deus é maravilhosa e a sua mensagem magnífica. Então, eu quero falar sobre a história de Raabe e o tema da nossa mensagem de hoje, o recomeço da nossa fé. Josué, capítulo 2, versículos 8 ao 16. Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou seguindo uma ordem cronológica das escrituras. Nós falamos de Noé, falamos de Abraão, falamos de Jacó, falamos de José. Aí depois vem Moisés, eu pulei Moisés bastante, né? Os quatro livros do Pentateuco, de Êxodo até Deuteronômio. Mas aí a gente começa no livro de Josué. Era para eu falar sobre Josué, sinceramente. Mas como era Dia das Mulheres, eu falei, por que não falar desta personagem que aparece na história de Josué? Seria muito interessante. Então, faça comigo a leitura aí, Josué capítulo 2, versículo 8 ao 16. Esperar os irmãos pegar aí abrir a sua Bíblia para a gente ler juntos. Josué é o sexto livro da Bíblia. Você abre Gênesis, Êxodo, o que vem depois de Êxodo? Levítico, Números e Deuteronômio. Depois de Deuteronômio vem o livro de Josué. Josué capítulo 2, olha só comigo, a partir do versículo 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço. E lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês.
Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Sion e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Aí pulando lá para o versículo 15. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, sua mãe, os seus irmãos e toda a família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que já estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu, eles partiram, depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Era para ler só até o 16, mas eu acabei lendo até o 21 para você entender um pouco do contexto dessa passagem. Mas, para falar de Raabe, vocês precisam entender um pouco de Josué. Então, como de costume, eu vou fazer um breve resumo ali do que está acontecendo no cenário, né? Desde que José governou o Egito, aí José, 400 depois anos do seu governo, os israelitas foram escravizados no Egito, se tornaram escravos dentro de um povo, porque se passaram as gerações, e aí o faraó esqueceu quem foi José. Aí ele falou: esse povo aqui está crescendo muito, por que que eles não são escravos se os próprios egípcios são escravos? Então vamos escravizar esse povo. Aí tornaram os israelitas escravos. Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito e retornar para Canaã, a terra prometida. Chama Moisés, lidera comigo, vamos lá libertar o povo. E aquela história que você já conhece, as 10 pragas, aí vai para o Mar Vermelho, o mar se abre, atravessa e o povo entra no deserto. E aí eles vão se preparar para conquistar uma terra chamada Canaã, que segundo as escrituras é uma terra que mana leite e mel, né? Terra da promessa. E aí no deserto, Deus entrega a sua lei, os 10 mandamentos. Ele entrega a lei cerimonial, ele entrega a lei dietética e ele entrega a lei civil. Ele entrega o conjunto da sua obra de lei para Israel. Gente, era um povo escravizado, que vivia nos padrões do Egito. Para entrar numa terra nova, eles precisavam de uma base. Fala: vocês vão ser um povo com base no quê? Não vai ser com base no Egito. Vocês vão ser um povo com base na santidade de Deus. Então, entregar a lei era para se começar um povo, uma nação, alicerçado na palavra e na aliança que Deus fez lá com Abraão, que a gente já viu. E aí Deus entrega, então, a lei no Egito. Aí, no meio do caminho, murmúrio e ingratidão toma o coração e os lábios do povo. A gente vai morrer de fome no deserto. Lá no Egito a gente comia carne. Lá no Egito a gente comia coisa boa. E aqui a gente está comendo maná, comendo pão. De vez em quando vem umas codornizes aí, a gente come uns franguinhos sem carne, né? Só tem osso, tem que ficar mastigando. E lá no Egito era bom. E aí, mesmo com tudo que Deus fez, o povo reclamou e foi ingrato. O que aconteceu? Deus falou assim, ó. Deus dá a terra somente para a próxima geração. Fala: vocês não verão a terra prometida. Uma travessia que era para ser de 40 dias, levou 40 anos. Eles ficaram 40 anos no deserto por causa da sua ingratidão.
por causa da sua desobediência, por causa da sua murmuração. E aí, Deus permitiu que aquela geração morresse e somente os seus filhos herdassem a terra prometida, porque ele disse que esse povo não podia herdar da maneira que estava. Aí Moisés morre. Antes de entrar na terra prometida, ele vê Canaã assim, ó, ele está lá no monte, ele vê as cidades, ele vê tudo, e aí Deus sepulta Moisés. Moisés morre. Diz a escritura lá em Deuteronômio, no final do livro, que é antes de Josué, que Moisés ainda tinha vigor físico nos seus 120 anos de idade. Mas Deus recolheu Moisés. A sua missão acabou. Daqui você não passa mais. E aí, Deus levanta um homem chamado Josué para liderar a conquista da terra de Canaã. E se você é mais antigo de igreja, você conhece aquele cântico: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Jericó era uma cidade que tinha uns muros enormes. Aí Josué mandou 2 espias lá para sondar a terra. E aí, naqueles muros, eles entram, se infiltram tudo e eles encontram. Opa! Ah, tá aqui, eu não vi o outro lado. E eles encontram uma prostituta. Raabe, morando nos muros da cidade. Se você ler o texto, você vai ver que ela morava nos muros. Fala, mas não tem como morar nos muros. Mas pensa comigo. Se uma cidade ela tem muros, é porque ela precisa proteger o que está dentro. Vocês concordam comigo? A gente está falando de um contexto de guerras. Hoje em dia não existe guerra. Hoje em dia não existe reino. Hoje em dia existe o parlamento que governa as nações, que governa os estados e as cidades. Na época era reinado, eram reis, eram os caras poderosos que subjugavam seus súditos. Então, eles precisavam proteger o rei, precisavam proteger a galera que era importante, os oficiais. Então, se tinham os muros para dificultar o acesso dos inimigos. Se tinha muros, era porque tinha coisa importante lá dentro. Se tinha muros, então talvez a parte mais segura da cidade era lá no miolo, lá no centro, né? No meio. Por quê? Do muro até o centro é muito longe. Então, no centro ali da cidade, você tinha os palacetes, você tinha os templos, você tinha as casas dos oficiais. E aí, afastando um pouquinho, você tinha já uma periferia, umas pessoas assim que moram no lugar mais ou menos, né? Afastando um pouquinho mais, você tinha a galera um pouco mais pobre, né? As casas mais simples, o povo que tinha suas famílias. E aí, um pouquinho mais para lá, sabe? Lá onde ninguém vê, lá onde ninguém sabe, lá onde ninguém entende, estavam os muros. E o muro era o lugar menos seguro de se viver. E eu quero que vocês entendam que quem vive no muro não está lá porque ele quer, mas é porque ele não consegue viver em outro lugar. E esta era uma realidade da cidade de Jericó. E nesta realidade da cidade de Jericó estava uma mulher, sabe, prostituta, que vendia o seu corpo. E alguns vão dizer, não, no hebraico lá, no original, o texto fala, não era uma prostituta, ela era uma comerciante, né? Era uma administradora de algum negócio. E realmente o texto em hebraico, ele remete também a esta tradução, mas no que diz o texto, ele pode ser traduzido sim como uma prostituta, uma mulher que vende o seu corpo. Inclusive, se a gente for nos escritos mais posteriores, que vão traduzir do hebraico para o grego, eles traduzem como prostituta. E aí, por fim, chegando ao Novo Testamento, vocês vão ver que o Novo Testamento cita Raabe umas 4 vezes, 3 ou 4 vezes. E toda vez que fala de Raabe, falam de prostituta. A prostituta que creu, que teve fé. Então, sim, o texto fala de uma prostituta. O texto fala de uma mulher rejeitada pela sociedade que morava nos muros, além do que o povo podia ver, do que o povo podia entender. E aí os espias foram acolhidos por esta prostituta. Ele falou, vem, fica em casa.
E acontece uma coisa assim extraordinária, que é sinceramente difícil de acreditar, que quebra os nossos paradigmas, mas é o que o texto bíblico quer nos ensinar. Se não fosse para dizer qualquer coisa, o texto bíblico não ia dizer, porque nós vemos na Bíblia que não fala sobre super-heróis, mas a Bíblia fala de pessoas comuns que tiveram um encontro com Deus, com seus erros, com seus vacilos, com seus pecados, mas que tiveram uma chance de ser transformados. E a primeira coisa que eu quero falar hoje, pensando em recomeço, pensando sobre a nossa vida de fé, é que a fé nos leva a uma certeza. A fé que nos leva à certeza. Lá no versículo 9, nós já lemos, eu não vou ler de novo, mas Raabe fala para os espiões, antes deles deitarem, antes deles dormirem ali na casa dele. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Ela tinha uma certeza. Ela tinha uma certeza. Isso é curioso. Muito curioso, por quê? Raabe, ela não era israelita. Raabe não ficou com o povo ali no deserto para receber a lei. Raabe não sabia das gerações passadas que atravessaram o Mar Vermelho. Raabe não sabia de José. Raabe não sabia de Israel ou Jacó. Raabe não sabia de Abraão. Ela era uma cananita. Ela era uma estrangeira. Ela era pagã. Ela adorava outros deuses. Você lembra de Abraão, que não era nada, que adorava outros deuses, que vivia do jeito dele, com os erros dele, com a família dele? Raabe também não tinha a adoração ao Deus criador das Escrituras. Mas ela tinha uma certeza, que Deus havia dado aquela terra para aquele povo. Para aquele povo. Raabe manifestou uma fé incrível, a ponto de resgatar os israelitas espiões. E aí, se você ler o texto, você vai perceber que o rei de Jericó, ele manda um recado, manda um mensageiro para Raabe. Eu sei que tem os espias aí. Eu sei que eles entraram na sua casa. Então vocês entregam eles. Você entrega eles para mim. Porque eles vão acabar com a nossa cidade. Eles sabiam do Deus de Israel. Eles sabiam que um perigo estava se aproximando da cidade. E Raabe mente. Ela fala, eles foram embora. Eles vazaram. Se você correr, talvez você chegue a tempo onde eles estão. Mas Raabe escondeu os espias na sua casa, no muro. Aí você vai dizer, não, mas Raabe mentiu, e a lei fala que a gente não pode mentir. E eu pergunto, você continua mentindo? Mas quanto tempo você está na igreja? Você costuma contar aquelas mentirinhas? Ah, não, mas é por um bem maior que eu preciso mentir. Como que eu vou contar para o meu marido hoje é dia das mulheres e comprei os presentes para mim? Eu torrei o cartão de crédito dele. Já que ele não me dá presente mesmo, eu vou comprar. Tá tudo certo, né? Não estou te condenando porque você faz isso. É só uma brincadeira para vocês entenderem. Mas a Raabe, ela era uma prosélita que acabara de se converter. Ela era uma nova convertida. Uma pessoa que acaba de chegar na igreja, você não vai falar para ele, você tem que parar de mentir, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar de fazer sexo fora do casamento, você tem que parar de enganar as pessoas. Não, você precisa de Jesus. Você precisa nascer de novo. E Raabe estava ali, com as suas falhas. Por um bem maior, por uma coisa que ela acreditava ser uma causa maior, que era Deus dando a terra para o povo. Ela tinha uma convicção, ela tinha uma certeza. Agora eu pergunto como Raabe tinha uma certeza. Se vocês pegarem o texto, ela falou: nós ouvimos acerca dos feitos do Deus de vocês. Nós ouvimos sobre o Mar Vermelho. Nós ouvimos sobre os amalequitas, os reis que vocês aniquilaram. Nós ouvimos como Deus tem sido com vocês. E toda Jericó está amedrontada. Ela ouviu.
Na época não tinha Bíblia, gente. Na época não tinha YouTube lá. Você pesquisa lá, Palavra de Deus. Na época não tinha o Google. Josué capítulo 2. Me conta lá que os espias vão na casa da Raabe. Me conta, Deus, o que eu preciso fazer? Não, ela não sabia. Ela ouviu. E a palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir besteira por aí. Não é ouvir pastores malucos que falam um monte de groselha. Ouvir a palavra de Deus. Não importa o que eu fale. Não importa a articulação que eu tente fazer para te convencer dos meus argumentos. O que importa é a palavra de Deus, o que você ouve da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A transformação vem pelo ouvir. E muitas vezes a gente não entende. A gente não sabe. Ontem nós tivemos uma conversa com os jovens aqui de como aconteceu essa transformação. E eles tiveram uma dúvida. Eu não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu. E isso precisa estar evidente na nossa vida quando nós ouvimos, quando lemos. O que importa é como a palavra vai entrar no nosso coração. A palavra nos transforma. A fé vem pelo ouvir. Os feitos de Deus ao seu povo foi aquilo que trouxe uma certeza de Raabe pensar: alguma coisa vai acontecer neste lugar. Talvez nós teremos destruído ela. Estava no clímax, porque ela ouviu sobre a palavra de Deus. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que os recomeços da nossa vida são oportunidades, são momentos para a gente revisitar as bases da nossa fé. O que te sustenta hoje? Ah, me sustenta, sei lá, a música que a gente cantou na igreja. Me sustenta a oração que o pastor faz. Me sustenta o motiore que tem na igreja. Me sustenta o dormidão que vai ter com os jovens, porque vai vir o pastor Bolivar e eu estou muito animado. Me sustenta os acampamentos da igreja. Então, o seu muro vai cair. A sua casa vai cair. Porque o que deve estar alicerçado, não estou dizendo que essas coisas são ruins. Longe disso. Mas precisa estar numa rocha firme. O alicerce é a base. O que é alicerce, gente? Quando a gente vai construir uma casa, antes de você levantar as paredes, antes de você colocar piso, você precisa botar o negócio lá no chão. Certo? É que nem uma árvore. A árvore a gente vê somente o tronco. Mas embaixo do tronco tem uma raiz que vai lá embaixo. Porque se não tiver essa raiz, a árvore vai cair. Se a palavra de Deus não for o seu alicerce, a sua raiz, a sua base, você não vai conseguir recomeçar. Para o recomeço, nós precisamos revisitar a nossa fé. Você tem certeza das coisas que você crê? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que Deus perdoou seus pecados? Você tem certeza que você, ao passar desta vida da morte para a eternidade, você não será condenado ao fogo do inferno eternamente, mas estará na glória de Deus por toda a eternidade? Você tem certeza? Se você não tem certeza, nós vamos resolver esse problema hoje. Assim como o Raabe teve certeza. Nós precisamos ter essa certeza. Aqui Raabe tinha certeza de que a terra era para o povo, para um recomeço de uma nação. E Jesus vem para dizer que a base da nossa fé é o presente, é a terra que nós temos para a nossa salvação. A terra que nós temos para a salvação. Segunda coisa que eu quero falar hoje é sobre a fé que nos leva a temer. Fé que nos leva a temer. Primeira coisa
Uma fé que nos leva à certeza. Agora, uma fé que nos leva a temer. O que é temer? Temer não é um medo pavoroso. A gente fala de temer a Deus, fala, não, tem que ter medo de Deus, porque Deus vai matar a gente, porque Deus vai mandar a gente para o inferno, porque Deus vai cobrar, porque Deus não sei o quê. Aí você vive com base no medo. Aí a gente vai nas escrituras lá em, eu não sei se é Pedro ou se é João, fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Ué, mas o pastor falou que é para ter medo de Deus, mas a Bíblia está dizendo que o perfeito amor de Jesus lança fora todo o medo. Como é isso? Temer não é ter medo. Temer é uma profunda reverência, onde você reconhece que Deus ele é maior que tudo, que ele é maior que todos. Temer envolve uma fé que vai transpassar nos nossos sentimentos, nossas emoções. Fala, não, mas quando a gente vai na igreja, a Bíblia é racional. Romanos 12 vai dizer que o nosso culto é racional, e sim, eu concordo. Mas a gente hoje está muito nos extremos de que tem que ser só racional, que a fé tem que ser somente uma coisa no nosso intelecto, no nosso consciente, naquilo que a gente vê. Mas a fé, ela parte também para as nossas emoções, para aquilo que a gente sente. Se você tem uma certeza, mas você não tem fogo no coração, está faltando alguma coisa. E aqui eu não estou falando de batismo com fogo, de batismo do Espírito Santo. Não, eu estou falando fogo como uma metáfora, como uma paixão. De você conhecer a palavra de Deus, você se apaixonar por ela, se apaixonar pelo reino, de você se envolver com as coisas de Deus. Não, é só racional. Também a gente não pode ir para o outro extremo, porque tem igrejas que instalam coisas assim, ó, bota um monte de luz, um monte de flash, um monte de fumaça, a igreja parece uma balada. Por quê? Tudo tem que ser emocional, tudo tem que tocar no seu sentimento, tudo tem que fazer arrepiar. Se você não arrepiou, você não cultuou, você não tem presença do Espírito e também está errado. A fé não é o que você está sentindo, somente. E a fé não é o que você sabe, somente. Mas a fé é um conjunto das coisas. A fé, ela atinge a completude do nosso ser, tanto a razão como a emoção. E a fé nos leva a uma convicção, uma certeza, mas ela também nos leva a temer a Deus. E Raabe diz: pois o Senhor é o seu Deus, em cima no céu, embaixo na terra. Raabe temeu. Quando Raabe mente para o rei e hospeda os espiões na sua casa, ela corre um risco de morte. Ela podia morrer nas mãos do rei de Jericó. Mas ela fala: não, eu prefiro morrer nas mãos do rei deste mundo do que ser condenada nas mãos do rei dos reis, do que ser condenada pelas mãos do Todo-Poderoso. Eu prefiro que um ser humano me mate do que o Deus Todo-Poderoso me rejeite. E ela corre o risco de vida. Deixa eu perguntar para você: se um dia a nação brasileira ou a nação paraguaia decidir que o cristianismo, que esta religião que nós professamos, que nós vivemos, ela se torne um perigo para a sociedade e ela proíba e ela decrete que quem cultua Deus será condenado à pena de morte, você continuaria sendo cristão? Você continuaria crendo em Jesus como Senhor? Você continuaria crendo na palavra de Deus e vivendo esta palavra? Ou você não, eu quero viver, eu quero ter minhas coisas e tá tudo bem? Raabe correu risco de vida. A gente olha só para os apóstolos, né? A gente olha só para a galera que está morrendo lá hoje, no Oriente, na África, nos países perseguidos. Gente, uma prostituta tomou, mas eu vou morrer servindo esse Deus. E ela tinha vários deuses lá que ela adorava, que ela cultuava. E ela falou: não, eu vou morrer.
servindo este Deus, em cima nos céus, embaixo na terra. Isso é temor. Ela entendeu, ela teve reverência, ela se prostrou com o rosto em terra. Eu vou me entregar para esse Deus. Da mesma forma, eu e você, como um pecador sujo, igual a uma prostituta, somos convidados a colocar o nosso rosto em terra e dizer: Deus, tu és um Deus, em cima nos céus, embaixo. Raabe manifestou temor, além de sua própria vida. Gente, vamos combinar uma coisa. A palavra prostituta e a palavra família, elas combinam? Sim ou não? Não, né? Você pensa em prostituta, você não pensa em família. Mas vou contar um segredo para você. Deve ter muita prostituta aí que tem filhos, que tem pais, tem irmãos. A gente vê como, né? Infelizmente, nós temos uma imagem muito cruel acerca das mulheres, principalmente nós homens. Quantas notícias de assassinato contra mulheres, feminicídios? Quantas notícias de homens brutalmente agredindo mulheres? O que eu me recordo agora, já tem um tempo, aquele que o cara socou, deu 60 socos na mulher no elevador. Ele desfigurou o rosto da mulher, da namorada dele. As notícias que nós tivemos essa semana aqui, que o cara lá marretou a mulher. O cara matou a mulher, uma marreta. Aqui em Ponta Porã. E não era uma prostituta, não era uma pessoa assim. Era uma mulher, gente, trabalhadora, digna. Então, o que a gente está fazendo? Às vezes eu penso que as trombetas do Apocalipse já tocaram e a gente está aqui ainda. Terrível. E nós, como igreja, como a gente olha para essas mulheres que, aos olhos da sociedade, estão nos muros, não são dignas, rejeitadas, prostitutas, família. Essa mulher que não é vista digna de ter uma família, ela fala para os espiões: eu sei que Deus vai destruir alguma coisa aqui, eu quero que vocês me poupem. Quero que vocês me salvem, que vocês me mantenham seguro. Assim como eu fui bondosa com vocês, sejam bondosos comigo. Beleza? A gente vai salvar a tua vida. Você fica dentro aí da tua casa. Aí Raabe começa, não, mas sabe, eu tenho papai. Tenho mamãe. Raabe que salva a sua família. Eu tenho meus irmãos. E ela foi abrindo o leque, querendo salvar todo mundo que ela podia colocar na casa dela no muro. A gente não. Tudo eu quero minha bênção, eu quero meu negócio, eu quero meu dinheiro, eu quero a minha família. Rabi olhou para todo mundo. Eu lembro de Abraão, quando pensou no seu sobrinho, o Ló. Vocês lembram da história de Sodoma e Gomorra? Deus mandou um anjo para destruir Sodoma e Gomorra, foi avisar Abraão. E Abraão fala assim: mas e se lá tiver 100 justos? O senhor não vai poupar a cidade se tiver 100, eu poupo. Aí Abraão fala: não, mas se tiver 50? Deus fala: eu vou poupar por você, Abraão. Não, mas e se tiver 30? Se tiver 10? Mas e se tiver um só justo? Porque Abraão estava pensando no seu sobrinho Ló, que morava em Sodoma e Gomorra. Abraão foi fechando o leque para salvar o mundo. E o contraponto de Raabe, ela foi abrindo o leque para salvar todo mundo. Uma prostituta. Que nós tenhamos o temor desta prostituta.
Como eu já falei, Raabe preferiu morrer nas mãos do rei. Ela priorizou o reino de Deus do que o seu reino humano, o reinado do rei de Jericó. Raabe creu neste Deus que ela havia ouvido. Você crê no Deus que você ouve? Deus das Escrituras? Começar é rever os nossos sentimentos. Recomeçar é ver o que a gente pensa em relação à palavra de Deus. Recomeçar é a gente olhar para as nossas emoções de que caminho nós temos seguido. Vocês lembram desse desenho aqui? Divertidamente. Um desenho muito engraçado, gente. Que a menina vai lá e tem a máquina do. Como que era? A máquina do quê? Máquina das emoções? Nem lembro mais. Aí cheio de botão lá, aí tem as emoções dentro da cabeça dela, e as emoções vão lá e brigam pra estar ali na máquina, controlando as emoções dela, do personagem principal. Jesus tem que ser o centro das nossas emoções, nos tempos de recomeço. E aí, ele tira toda essa confusão que está na nossa vida, porque nós entendemos, nós temos certeza e nós tememos a Deus. O Deus que é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Raabe não permitiu que o seu passado ditasse o seu futuro, mas Raabe permitiu que Deus reescrevesse a sua história. Raabe permitiu que Deus fizesse dela uma nova pessoa. E hoje Deus está te convidando para você dar esse passo de fé, assim como Raabe. Que juntando com isso, nós temos uma fé que nos leva à obediência. Porque Raabe não continuou sendo prostituta. Raabe teve sua vida transformada. Raabe, ela mudou a rota da vida que ela levava. Raabe passou a servir agora. Ela antes vendia o seu corpo para se manter, para fazer, não sei, a realidade em que ela vivia. Mas agora ela passa a viver para obedecer, para servir ao Deus de Israel, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Criador, o Todo-Poderoso. Raabe obedece. E o texto bíblico nos diz que Raabe ajudou os espias. O texto bíblico nos diz: os caras falaram, amarra o cordão vermelho na janela, porque este cordão vermelho vai ser um sinal de que esta casa não pode ser derrubada. Não pode ser derrubada. E agora, voltando lá para o Êxodo, quando Moisés liberta o povo, vocês lembram da Páscoa judaica? Que Moisés fala para o povo, ó, passa o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. O sangue é que cor, gente? Vermelho. O pano era vermelho, o cordão era vermelho. Quando o anjo da morte visse o sangue nos umbrais das portas, a morte não ia entrar naquela casa, e aí ele salvou todos os israelitas. O povo falou, deixa o pano vermelho, que vai ser o sinal da salvação na sua casa. E Raabe obedece. Raabe faz. Raabe cumpre. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem obedecido às coisas que Deus tem mandado fazer? Porque agora nós já entendemos. Agora nós já tememos. E isso precisa sair para as nossas mãos, para os nossos pés. Porque como belos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Aqueles que calçam a sandália, aqueles que vão, aqueles que fazem, aqueles que obedecem, provam que me amam. E eu virei e farei morada neles. Vamos obedecer, gente. Se Deus salvou a gente, se Deus tirou a gente do pecado, da destruição, da morte eterna, por que a gente vai continuar vivendo para nós mesmos? A gente agora vive para Deus. Assim como Raabe deixa o seu passado, permite que Deus limpe, ressignifique a sua vida e ela vai em frente, viver o novo. Você é convidado para viver o novo com Deus. Não só as mulheres, porque hoje é dia das mulheres, mas os homens também. Homem, você tem uma nova história para você conhecer agora, desde que você permita que Deus escreva a sua história, na sua vida. Vamos
obedecer. Precisamos fazer. Assim como o Rabo fez. E aí diz o texto bíblico que quando eles marcharam sobre a cidade de Jericó, marcharam 7 vezes, tocaram a trombeta e, como diz a música, Jericó entrou em ruínas, Jericó ruiu. E somente um lugar ficou de pé: o muro, a casa de Raabe. Por causa do sinal da promessa. Uma fé estática, uma fé em que você não faz nada, é um problema. Então, a fé precisa de movimento. A fé precisa de obediência. E lá em Tiago, capítulo 2, olha só que interessante, ele cita Raabe falando sobre essa obediência. Semelhante é o caso de Raabe. Nossa, apagou a palavra. É o caso de Raabe. A prostituta, olha só. O Novo Testamento fala que Raabe era prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé não é somente para dentro. A fé não é somente para você. A fé é para manifestar fora da sua vida. Com seus atos, com as suas palavras, com o seu comportamento, com o seu testemunho, com a sua vida. A fé precisa mostrar para o mundo quem você é. E a palavra de Deus fala: o justo vive pela fé. O justo vive, está em movimento. Não é que o justo existe pela fé, ele vive. Ele continua, ele anda, ele vive. Ele está caminhando. E esse texto é citado em Abacuque, é citado em Gálatas, é citado em Romanos e é citado em Hebreus. Em 4 lugares na Bíblia fala a mesma coisa. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Então a fé precisa envolver a completude da nossa vida, como já foi falado. Mente, emoções e ação. Convicção, certeza, temor a Deus e obediência a Deus. Para vocês gravar, ó, cabeça, coração e mãos. Conhecimento, temor e obediência. 3 coisas básicas, mas que fazem toda a diferença da nossa vida de fé. E em tempos de recomeço, nós temos a oportunidade de ajustar a nossa vida. Que essa engrenagem não seja somente a bolinha do seu celular lá, quando você quer ajustar o teu telefone do jeito que você quer, mas que seja uma engrenagem onde você vai rever a sua vida, onde você vai buscar refazer a sua vida, onde você vai permitir que Deus possa pegar essa chave aí, ó, e apertar os parafusos que estão frouxos e fazer novo de novo. Olha só o que o texto de Hebreus também fala acerca de Raabe. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, de novo, a mesma palavra, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz aos espias. Raabe não foi rejeitada como o povo pagão, mas ela foi aceita. Raabe, ela foi aceita por Deus, não somente pelo povo, mas por Deus. Raabe teve a sua vida transformada, ela teve o seu passado limpo, ela teve agora uma nova história para a sua vida e mais. Eu tenho mais uma coisa acerca da vida de Raabe para contar para você, mas eu não sei se você sabe. Mas Raabe, ela entra na história de Jesus. Raabe, ela entra na genealogia, na árvore genealógica de Jesus. Salmão gerou Boaz, diz Mateus 1, versículo 5. Ah, eu não gosto de ler genealogia na Bíblia, porque não significa nada, porque é chato, mas olha só. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Raabe, Jericó, você é prostituta? Você mora no muro da cidade? Mas no meu reino, você tem Salmão. Você tem um homem que assume o seu passado.
e cria uma família com você. Raabe, no meu reino você é mamãe, você não é prostituta. Você gera Boaz. Raabe, no meu reino você é vovó. Raabe, no meu reino você é tataravó do rei. Raabe, de você vai nascer o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Raabe, vem fazer parte da genealogia do rei dos reis. Tataravó do rei Davi, genealogia do rei dos reis, Jesus Cristo. Uma prostituta. Na genealogia do nosso Messias. Gente, se o texto bíblico não é inspirado por Deus, eu não sei mais o que é. Uma pessoa que não tinha direito a nada. Uma pessoa que era rejeitada. Agora, ela faz parte da família, da genealogia de Jesus. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Ele ressignifica a nossa vida. E você? O que tem a ver com isso? Quais são os muros da sua vida? Quais são as barreiras da sua vida? Quais são as coisas que te impedem de estar na presença deste Deus maravilhoso? Se ele fez na vida de uma prostituta rejeitada, por que ele não pode fazer na minha? Por que ele não pode fazer na minha? Gente, não menosprezando quem vive nas situações como essa, mas Deus quer nos salvar, Deus quer nos perdoar, Deus quer nos expressar o seu amor. E talvez você tenha se distanciado dele. Talvez você tenha tido distância por causa do seu passado que está te manchando, por causa das coisas que você fez e você acha que o seu futuro vai continuar sendo a mesma coisa, mas hoje Deus fala, assim como Raabe, de prostituta, de tataravó do rei Davi, de genealogia do rei dos reis, eu quero transformar a sua vida. O seu passado não diz mais quem você é, mas Deus diz quem você é. O Senhor diz quem você é. Então que você possa receber esse presente de Deus, um recomeço de fé, uma nova vida. Você possa se levantar para a gente orar, para a gente estar na presença de Deus agora. E se você tem dificuldades de pensar em recomeço, de pensar como Raabe fez e como eu deveria ou como eu poderia fazer, não pense muito, apenas comece. Apenas comece, apenas faça, apenas leia a sua Bíblia, apenas ore. Apenas esteja com seus irmãos na igreja, apenas ouça as músicas, apenas medite e pense no presente que Deus quer te dar. Desperte a fé que está dentro de você. Amém? Então, eu quero que você lembre, a fé nos leva a uma certeza. A fé nos leva a temer. E a fé nos leva a obedecer. Para o recomeço da nossa vida. E assim como Deus viu o valor de Raabe, além dos muros de Jericó, Deus vai ver o seu valor também. Deus vai te trazer um recomeço na sua vida de fé a partir de hoje. Que você possa dar esse passo e entregar o seu coração ao nosso Senhor. Que você possa apertar o play, que você possa ir e a gente ore. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, porque tão maravilhoso é a tua palavra. Nós ficamos constrangidos de tamanha graça, de tamanha bondade, a ponto de o Senhor transformar a vida de uma pessoa que nós rejeitamos, de uma pessoa que nós preferimos que estejam nos muros das cidades, de uma pessoa que talvez nem exista, de uma pessoa que talvez seja melhor que seja aniquilada, que não esteja presente no nosso meio. Mas as escrituras não têm vergonha de dizer que Raabe era prostituta. O Senhor não teve vergonha de dizer que essa prostituta faz parte agora da genealogia do nosso Senhor Jesus, o Messias, o Rei dos Reis. Porque o Senhor transforma o nosso passado com a tua bondade, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor. E hoje nós aqui, Pai,
com o nosso coração despedaçado, independente dos pecados, se iguais ou diferentes de Raabe, Senhor. Nós entregamos o nosso coração despedaçado nas tuas mãos e pedimos que o Senhor nos cure, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos renove, que o Senhor recomece a nossa vida hoje, Pai. Que a nossa fé possa ser reacendida, uma fé racional, uma fé que tem certeza, uma fé que entende, uma fé que enxerga, mas ao mesmo tempo uma fé que sente, uma fé que tem arrepios, uma fé, Senhor, que chora, uma fé que se alegra, dá risada, uma fé que pula, uma fé, Senhor, que se derrama na tua presença, uma fé que teme ao Senhor, e ao mesmo tempo também uma fé que obedece. Que não estejamos parados na nossa vida, mas possamos caminhar, possamos viver, possamos obedecer, como Raabe obedeceu, como Raabe fez, que a gente esteja em movimento, possamos fazer parte deste movimento de fé para a honra e glória do teu nome. Que não sejamos mais chamados como éramos chamados, taxados pelo nosso passado, pelos nossos erros, o mentiroso, o falso, o avarento, o orgulhoso, o adúltero, o assassino. Mas agora, transformados pelo Filho de Deus, como outros filhos de Deus. Que o Senhor possa trazer esse recomeço na nossa vida e a gente possa viver conforme a tua vontade, conforme o Senhor deseja. E o Senhor possa fazer grandes coisas na nossa vida, assim como o Senhor fez na vida de Raabe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana. Abençoa que a gente possa se lembrar da tua palavra, que a gente possa se lembrar das coisas que o Senhor fez por nós, das coisas que o Senhor está fazendo na nossa vida e das coisas que o Senhor ainda vai fazer por nós. Que possamos ser gratos, que possamos expressar o nosso amor e possamos viver na tua presença todos os dias, seja o nosso trabalho, seja nossos estudos, seja com os nossos amigos, seja nas situações do dia a dia, que a gente possa perceber a tua presença, lembrar que o Senhor está conosco o tempo todo e assim a nossa vida seja bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que a tua palavra penetre o nosso coração e assim a gente siga em frente com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com vocês, hoje e por todo sempre. Amém. E